Oi pessoal, meu nome é Juliana, eu sou oncomatologista pediátrica do Hospital Albert Einstein e hoje aqui nós estamos no Congresso da Sociedade Brasileira de Transplante Medula Óssea, o SBTMO 2024, aqui em Fortaleza. E vamos ter a oportunidade de falar sobre os assuntos pediátricos aqui que estão mais em alta aqui no Congresso. Então a gente está tendo a oportunidade hoje de conversar com a doutora Juliana Silva. A doutora Juliana Silva, ela é médica, é do Serviço de Transplante de Células Tronco-Hematopoéticas e Terapia Celular do Great Ormond Street Hospital em Londres, na Inglaterra. E nós escolhemos aqui para falar um tópico que está super em alta em transplante e terapia celular, que são as células CAR-T, as células CAR-T. Então, Ju, quer falar um pouco do que vocês fazem, né? Um pouco aí do seu trabalho e o que vocês têm feito de CAR-T-Cell no seu serviço? Se você puder falar uma ideia aqui pra gente. Claro. Oi, Ju, obrigada. Oi, todo mundo. Então, a gente tem feito, né, assim como terapia para os pacientes que têm indicação, o Kymriah, né, que é Standard of Care na Inglaterra hoje em dia, é o produto comercial, mas a gente também tem vários estudos abertos que são estudos acadêmicos, né? Então a gente tem alguns estudos acadêmicos com CAR-T-cells no contexto de células autólogos, CAR-T-cells autólogos, né? E CAR-T-cells halogênicas, que são, né, CAR-T-cells que são off the shelf, que a gente usa de um doador saudável, né? E que são para os pacientes que não têm condições de fazer aferese de linfócito saudável, né? Aí a doença já está progressiva, etc. Então precisa ir para o CAR-T-cell um pouco mais rápido, a gente tem essa opção também. Hoje em dia a gente faz autólogo para leucemia B, né? E halogênico a gente faz para LMA e para leucemia T, né? E tem 2 trials também que estão abertos no momento, são fase 1, né? Para recaído, neuroblastoma e glioma, né? Então esses são os CAR-T-cells que a gente tem usado. Muito legal. A gente sabe, né, que a experiência maior hoje no mundo, né, são com os CAR-T autólogos para leucemia linfóide B. Mas um grande problema é saber quem vai ter uma boa resposta, né? Os estudos atualmente falam em talvez 40%, 50%, né, de resposta em longo prazo. Porém, alguns pacientes talvez tenham a indicação de fazer ainda um transplante de medula óssea como consolidação do tratamento, ou aqueles pacientes que têm maior risco de recidiva. Tem alguma maneira de você talvez detectar esses pacientes que vão precisar de uma terapia a mais depois das células CAR-T? Essa é uma ótima pergunta, Ju, porque eu acho que a sua pergunta também, ela fala um pouco sobre como que quais são os desafios com o CAR-T-cell, né? Então, como que a gente pode manter o paciente em consolidação e remissão, né, a longo prazo, porque que nem você falou, mais ou menos a metade deles, né, em algum momento, eles podem recair, tem risco de recaída, né? Então, tem algumas pistas, assim, que a gente tem, né? Uma delas é assim, paciente que geralmente tem toxicidade, né, o Cytokine Release Syndrome, durante, né, o tratamento, depois da linfodepressão e depois da infusão do CAR-T-cells, ele geralmente tem uma resposta. Então, acho que a primeira pista é essa, né? Quando o paciente não tem nenhum CRS, a gente fica um pouco mais hesitante, né? Porque ele provavelmente não teve uma expansão dessas CAR-T-cells adequadas. Mas é uma pista só, como eu falei, né? A melhor forma é a gente monitorar, o que a gente mais tem dado hoje em dia, é monitorar a persistência de aplasia de célula B no sangue periférico, né? A gente também monitora a presença de células B normais na medula, né? Mas isso ainda está em estudo para avaliação se isso vai predizer a recaída ou não. Mas enfim. Então, paciente que perdeu a aplasia de célula B em sangue periférico, principalmente nos primeiros 6 meses depois do tratamento com CAR-T-cell, são os pacientes que estão com mais risco de recair a doença. Então, são nesses pacientes que a gente considera alguma outra estratégia para consolidar a remissão, né? E entre as estratégias que a gente considera, depende muito da história do paciente, né? Então, por exemplo, se ele não teve um transplante antes do CAR-T-cell, o transplante, então, é a próxima estratégia de tratamento.
Se ele já foi transplantado, né, e ainda não tem doença franca na medula, né, só tem DRM positivo, a gente também pode considerar a terapia de manutenção, né, quimioterapia de manutenção. Então depende muito da história do paciente, mas hoje em dia essas são as formas que a gente tem usado como estratégia de manter a remissão. Alguns pacientes que já foram transplantados ou que já têm DRM positiva, as opções são mais limitadas, né? Então, alguns pacientes nossos, a gente optou por fazer, que a família não quis considerar cuidados paliativos, a gente optou por fazer uma terapia experimental com um tipo diferente de CAR T-cells, né? Um que tem, assim, duas variáveis, né? CD19, CD22, por exemplo, né? Mas o prognóstico desses pacientes é bem pior. Vocês já tiveram alguma experiência com reinfusão das células CAR-T para esses pacientes que perdem a resposta que perdem a aplasia do linfócito B? Então, a gente teve, né, e a gente até publicou faz alguns meses atrás, né, essa experiência no Reino Unido inteiro. Estou falando não só no GOST, né? Então, a gente reinfundiu 4 pacientes, né, com CAR T-cells, e na nossa experiência todos eles progrediram com doença, nenhum a gente conseguiu manter remissão. Mas tem um estudo, né, no SHOP que eles estão estudando, né, variação da dose do CAR T-cell que é infundido, às vezes também varia o CAR T-cell que é infundido de novo, né, depois, e os estudos ainda estão iniciais, a gente vai ver um pouco mais para frente, mas até agora os resultados não são assim excelentes, né, para reinfusão. E a gente sabe também, como você citou, né, que um grande desafio é, às vezes, conseguir linfócitos bons nesses pacientes multitratados antes, né, do CAR-T. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência com o CAR-T halogênico, né? Se você acha que é uma promessa, né, se tem chance de dar certo e quais são os desafios. Tá ótimo. Tem duas coisas que eu gostaria de comentar, né? Uma é, assim, os desafios, né, de colher células T que são boas em números e também em qualidade, né? A gente tem visto que é muito assim, paciente pós-transplante, então quando ele recai antes de 4 meses depois do transplante, geralmente a função dessas células T ou o número é muito baixo, então a gente tem um desafio aí de manter o paciente com a doença controlada o melhor possível, né? Até ele conseguir ter CAR T-cells, ou então a gente opta por halogênico, né? E o outro grupo de pacientes que a gente também às vezes tem bastante dificuldade de coletar célula T é paciente lactente, né? Eles também são mais difíceis de coletar em relação ao paciente mais velho, né? E aí, falando um pouco do CAR halogênico, ele hoje em dia ele é usado não como uma standalone terapia, né? Ele é usado como uma ponte para transplante, né? Então, o objetivo dele é fazer o paciente entrar numa remissão mais profunda do que químio, que o próprio transplante foi capaz de fazer, e aí transplantar de novo para consolidar a remissão. E o motivo disso é porque a forma de construir o CAR T-cell no produto halogênico, ela envolve, né, manipulação do DNA, e várias manipulações do DNA. E essas manipulações elas podem gerar translocações cromossômicas e gerar, né, outro tipo de câncer no futuro. Então a gente precisa se livrar dessa CAR T-cell. Ela faz esse processo de eliminar a doença, mas a gente precisa eliminar o CAR T-cells depois que ela faz esse trabalho. Então, um mês depois que a gente infundiu o CAR T-cells, a gente avalia a medula, se o paciente estiver em remissão, aí a gente organiza o condicionamento para o transplante, né? Então, a gente não pode deixar esse CAR T-cell por um longo tempo, até a gente ter estudos, né, que possam documentar segurança dessa CAR T-cell a longo prazo. Muito interessante. E mais outro desafio, então, para você. Sobre as células CAR-T para as leucemias mieloides. Né? Você também falou que tem um projeto, né? O que a gente sabe aí da literatura é que os marcadores de células mieloides malignas, eles são muito
parecidos com células mieloides normais, então um grande desafio é que esse paciente, depois que recebe as células CAR-T para a leucemia mieloide, também fica aplásico, então necessariamente ele precisaria de um transplante depois. Queria que você falasse um pouco da estratégia que vocês têm estudado. Exatamente, você falou, é bem isso, assim, né? Os desafios são você usar, então, como marcador-alvo, né? O que você escolhe, o CD33, o CD123, né? Um desses dois, mas como você disse, tem muita célula na medula que é normal e que tem esses marcadores também, né? Então, atualmente, nosso estudo, ele é feito com... CAR-T-cell halogênico, né? Então é justamente isso, ele traz o paciente em remissão profunda e aí ele é seguido por um transplante. Então o objetivo do CAR-T-cells é você conseguir botar o paciente em remissão, porque a gente considera os pacientes que estão incluídos no estudo, eles são pacientes refratários a todo tipo de química, eles não responderam, né? Então esse é o objetivo, colocar eles em remissão e depois transplantar. A gente ainda não tem dados suficientes para falar sobre, né, a eficácia do tratamento e tudo, né? Então, ainda é um estudo que começou a recrutar há pouco tempo, acho que daqui 1 ano, 2, a gente vai ter mais resultados, né? Então, é muito cedo ainda para eu comentar. Então eu acho que é isso, Ju. Eu queria agradecer. A gente sabe que esse é um assunto fascinante, que ainda pelos próximos anos a gente vai ter muito mais novidades, mas queria agradecer por você ter dado essa entrevista aqui no podcast pra gente e obrigado a todo mundo que está ouvindo também. Muito obrigada. Obrigada, Ju. Uma honra estar aqui com você. Obrigada.